Novas imagens de Ilia Topuria e Ryan Garcia enfrentando um ao outro estão viralizando na internet depois que conversas sobre uma luta de crossover de repente se tornaram pessoais. O que começou como simples provocação agora se tornou uma das feudas virais mais confusas do esporte de combate e nenhum dos lutadores parece interessado em recuar. A troca começou depois que Topuria afirmou com confiança que venceria Garcia em uma luta de boxe. Durante uma entrevista que rapidamente se espalhou pelas redes sociais, o campeão do UFC disse que uma luta com Garcia seria muito confortável para ele e acrescentou que quebraria o boxeador antes do sino final. Esse foi o estupim. Não demorou muito para Ryan Garcia ficar sabendo da ousada previsão de Topuria e, nunca sendo alguém que recua de uma troca online, Garcia foi para o X para emitir um aviso severo e gráfico para a estrela do UFC, descartando suas credenciais de boxe. Você é um maldito bom streakante para MMA. Só isso. Você não estaria tomando chá após nossa luta. Você estaria comendo através de um canudo após nossa luta. Fique na sua área. Fico feliz em ficar na minha. O clipe se espalhou por todos os lugares. As respostas detonaram imediatamente com fãs se dividindo quase perfeitamente dependendo de qual esporte eles vieram e qual conjunto de regras eles imaginavam. E quando as pessoas pensavam que seria o fim, que Topuria ficaria quieto e se focaria no UFC, ele fez exatamente o oposto. Topuria não piscou. Ele voltou com o tipo de confiança à medida que se tornou sua assinatura fora da jaula. Ele respondeu tudo em maiúsculas do jeito que um homem escreve quando não está com raiva, apenas certo. Você construiu seu nome na hype. Eu construí o meu colocando lendas para dormir. Eu te daria uma aula de boxe. Não estamos no mesmo nível. Mas ele não parou por aí. Essa última linha, traga o cara com quem você luta em setembro. Eu venceria ambos vocês no mesmo ringue, foi direcionada a Conor Benn, a estrela do boxe Zuffa, que aparentemente está prestes a enfrentar Garcia em setembro. E transformou uma troca de ida e volta com Garcia em um desafio mais ousado envolvendo dois boxeadores estabelecidos. A maior questão é sempre sobre as regras e ninguém realmente obtém uma resposta até que ambos os lados realmente concordem em lutar. Mas as coisas ficaram muito acaloradas rapidamente, e muitos fãs agora estão discutindo seriamente quem realmente venceria se acontecesse. Alguns apoiaram Garcia, apontando sua experiência contra boxeadores de elite e sua reputação como um dos punidores mais rápidos do esporte. Outros argumentaram que a confiança de Topuria e sua técnica de boxe limpa poderiam tornar as coisas mais competitivas do que as pessoas esperam. Então veio o post que transformou uma guerra no Twitter em algo muito mais pessoal. Topuria escalou. Ele foi direto para o histórico de Garcia, a única coisa que a equipe de Garcia tentava deixar para trás. A maior vitória da sua carreira veio com esteroides. Então, é daí que vem sua confiança. Interessante. A resposta de Garcia. Ele chamou Topuria de estranho e disse para ela arrumar uma namorada, mas o estrago já estava feito. As imagens viralizaram. O debate estava aceso, e dois campeões agora haviam tornado as coisas indiscutivelmente pessoais em uma das maiores semanas do esporte de combate do ano. Para entender por que Topuria disse o que disse com tanta certeza inabalável, você precisa entender o homem por trás da bravata porque este não é um lutador que fala sem provas. Chegando inicialmente à organização UFC com uma base sólida em jiu-jitsu brasileiro, Topuria dedicou-se a melhorar seu jogo de pé, desenvolvendo uma abordagem baseada em boxe sob técnicos experientes. E seu estilo de boxe é marcado por seleção precisa de golpes, combinações fluídas e poder notável, que estava em plena exibição durante suas vitórias por nocaute sobre Alexander Volkanovski, Max Holloway e Charles Oliveira. 3 nocautes, 3 lendas, um atrás do outro. Essa série de 3 lutas por nocaute contra Volkanovski, Holloway e Oliveira é indiscutivelmente uma das melhores corridas de títulos da história do UFC. Começa com Volkanovski. Por mais de 4 anos, Alexander Volkanovski havia dominado a divisão dos pesos-pena com planos de jogo precisos e execução quase perfeita, mas isso não era páreo para o desafio iminente de Ilia Topuria, que terminou o longo reinado de título de Volkanovski com um único soco, consolidando sua reivindicação do título dos pesos-pena com um nocaute no segundo round dentro do Honda Center em Anaheim, Califórnia. Foi a primeira vez na história do UFC que Volkanovski havia sido parado nos pesos-pena. O homem que havia defendido aquele cinturão 6 vezes, lutado contra Alexander Islam Makhachev 2 vezes, lutado 25 rounds em múltiplas lutas de título, foi adormecido por uma combinação no segundo round. Depois veio Max Holloway. Topuria defendeu seu campeonato dos pesos-pena do UFC contra o ex-campeão Holloway no UFC 308, vencendo por nocaute no terceiro round, a primeira derrota por nocaute da carreira de Holloway. Max Holloway, o homem que havia estado dentro do octógono para algumas das trocas mais selvagens da história do UFC,
que nunca havia sido parado, se viu olhando para as luzes pela primeira vez por causa dos punhos de Topuria. E depois, Charles Oliveira. Topuria enfrentou o ex-campeão do UFC na divisão dos pesos leves Charles Oliveira pelo campeonato vago do UFC nos pesos leves em 28 de junho de 2025 no UFC 317, derrotando Oliveira por nocaute aos 2 horas e 27 do primeiro round para se tornar o campeão multidivisões da história do UFC. Após sua derrota por nocaute, Oliveira elogiou o poder de ataque de Topuria, afirmando que ele foi definitivamente quem me atingiu mais duro de todos os seus oponentes do UFC. Oliveira, um homem que havia sobrevivido a alguns dos punhos mais pesados da divisão dos pesos leves, que havia sido derrubado e maltratado ao longo de dúzias de rounds em sua carreira, disse que Topuria atingia mais forte do que todos eles. Topuria tem um recorde de 17-0 no UFC, com vitórias sobre alguns dos maiores nomes da organização, e é o primeiro lutador na história do UFC a se tornar campeão invicto 2 vezes, tendo conquistado os títulos dos pesos pena e pesos leves permanecendo invicto. Ele citou o estilo de boxe mexicano, particularmente o de Canelo Álvares, como uma grande inspiração para seu ataque, adaptando seus princípios às artes marciais mistas. Essa é a base a partir da qual sua confiança é construída. Este não é um homem chamando boxeadores para vender pay-per-views ou para status. Topuria deixou claro que suas ambições de combate se estendem muito além do octógono e enfatizou que está apenas interessada em lutas de legado contra campeões estabelecidos, não em ganhos rápidos contra oponentes indignos. Seria uma luta enorme. Eu adoraria. Vejo uma luta como Ryan Garcia sendo muito confortável para mim. Acho que eu quebraria muito antes de chegar a uma decisão de um juiz. Esta não é a primeira vez que Topuria troca palavras com um campeão de boxe mundial. No ano passado, ele e Terence Crawford trocaram insultos na mídia. Longe de ser a primeira vez que Topuria chama boxeadores, tendo previamente uma rixa com Terence Crawford antes de Bad lutar contra Saul Canelo Álvares. O padrão é que Topuria não está tropeçando nesses confrontos. Ele está os engenhando, deliberadamente plantando sua bandeira em território do boxe e desafiando alguém a confrontá-lo. A questão que surge de tudo isso é: Garcia tem uma base legítima para descartá-lo, ou está cometendo um erro muito público subestimando o boxeador mais tecnicamente refinado atualmente dentro do octógono do UFC? Agora, mude para o lado de Ryan Garcia da sala, porque se você vai entender por que ele respondeu do jeito que fez, você precisa entender quem ele é, e como sua carreira realmente se parece por dentro. Garcia é o atual detentor do título dos pesos welter do WBC e insiste que lutadores profissionais de MMA precisam se dedicar ao seu ofício em vez de tentar boxear com praticantes de elite da doce ciência. Essa posição não é irracional. Garcia competiu no mais alto nível do boxe profissional por anos. Ele enfrentou oponentes que nenhum lutador de crossover de MMA chegou perto de tocar. Garcia continua sendo uma das estrelas mais comentadas do boxe. E mesmo com a controvérsia em torno de sua luta contra Devin Haney e a suspensão que se seguiu, ele ainda recebe atenção massiva sempre que fala ou luta. Eu construí meu nome adormecendo caras que são boxeadores muito melhores do que você jamais será. Você viu muitos lutadores de MMA tentar e você será apenas outro hype job do UFC desistindo por ser nocauteado por um boxeador. Essa confiança tem raízes em uma performance que é genuinamente difícil de discordar. Ryan Garcia chocou o mundo do boxe quando derrubou Devin Haney 3 vezes a caminho de uma vitória por decisão maioritária. Haney era, na época, considerado um dos melhores boxeadores técnicos do planeta, disciplinado, preciso e quase impossível de acertar limpo. Garcia não apenas o acertou limpo, mas o derrubou 3 vezes em uma noite. Por qualquer padrão de boxe, foi uma performance que definiu carreira. Alguns fãs apoiaram Garcia apontando sua experiência contra boxeadores de elite e sua reputação como um dos punidores mais rápidos do esporte. Seu gancho esquerdo não é apenas rápido, é o tipo de arma que criou compilações ao longo de sua carreira. E Garcia está no mundo do boxe desde adolescente, absorvendo o ofício em níveis de elite por mais de uma década. Mas então vem a parte que Topuria usou como arma. A vitória de Garcia sobre Haney já veio com controvérsia, com Garcia não se importando em fazer peso antes da luta. E então seus testes antidoping pós-luta voltaram positivos para uma droga de melhoria de desempenho proibida. Garcia testou positivo para a ostarina. Já havia um asterisco ao lado daquela vitória depois que Garcia perdeu peso de forma acentuada antes da luta, e as coisas continuaram piorando quando os resultados do laboratório para a amostra B de Garcia voltaram com uma descoberta adversa para a substância proibida ostarina. A equipe de Garcia lutou contra as descobertas com força. Os resultados da amostra de cabelo de Garcia voltaram negativos, que a equipe jurídica de Garcia disse ser consistente com contaminação e provadamente comprou que ele não havia ingerido ostarina durante um período de tempo. Todo mundo sabe que eu não faço trapaça, Garcia disse em um vídeo postado no X.
Nunca tomei um esteroide. Possíveis punições pelos testes falhados poderiam incluir suspensão, multas ou ter o resultado da luta invertido para um não combate. Garcia está se preparando para sua própria luta de alto risco com o campeão dos pesos welter agendada para enfrentar a estrela britânica Conor Benn em setembro de 2026. Uma luta que o mantém firmemente ocupado no mundo do boxe por enquanto. Garcia anunciou a luta de Benn durante uma aparição no The Tonight Show com Jimmy Fallon, embora permaneça pouco claro se a luta está realmente se concretizando, pois significaria que Dana White e Oscar de la Hoya teriam que trabalhar juntos, o que parece altamente improvável. Portanto, quando Topuria chamou Benn também, dizendo que venceria ambos no mesmo ringue, ele não estava apenas visando o ego de Garcia. Ele estava levando uma marreta para toda a arquitetura do mundo do boxe de Garcia. É aqui que a troca parou de ser entretenimento e começou a ser algo com arestas. Topuria deu um golpe direto no teste de droga falhado de Garcia em 2024, que havia revogado sua vitória inicial por decisão maioritária sobre Devin Haney. O tweet pousou como um gancho esquerdo. Topuria escreveu: "A maior vitória da sua carreira veio com esteroides, então é daí que vem sua confiança." Interessante. Então, quando Garcia tentou deixar de lado e continuar afirmando que adormeceria oponentes, Topuria postou novamente, e desta vez ele não estava sendo sutil. Ele escreveu: "Você testou positivo e ainda fala sobre adormecer pessoas. Essa confiança é artificial. O mundo já viu o que você precisava para vencer, suco na sua bunda." A resposta de Garcia foi reveladora. Em vez de abordar a substância da acusação, ele mudou de posição imediatamente. Garcia respondeu: "Sim, você é um estranho. Faça sua pesquisa e não fale sobre nada na minha bunda, estranho. Você precisa de uma namorada de novo. Você está agindo muito estranho." A internet percebeu o que Garcia não fez. Ele não relutou sobre o teste de droga. Ele não postou os resultados da amostra de cabelo. Ele não apontou para a declaração de sua equipe jurídica. Ele chamou Topuria de estranho 2 vezes e disse para ele arrumar uma namorada. Para um homem que havia gravado vídeos insistindo que todo mundo sabe que eu não faço trapaça e havia lutado por um processo jurídico para tentar limpar seu nome, a resposta a Topuria se sentiu como um homem que sabia que o júri já havia tomado sua decisão. As respostas detonaram imediatamente com fãs imaginados. Alguns argumentaram do lado de Garcia. Um fã escreveu: "Ryan Garcia definitivamente mandaria Ilia Topuria dormir em uma luta de boxe." Outros apontaram para a paisagem de crossover de MMA com ceticismo. Um fã apontou: "Boxeadores nunca querem entrar naquele octógono, porém." Mas outros tomaram o lado de Topuria com lógica real. Um fã no X escreveu: "Assisti Ryan Garcia lutar contra Holly ao vivo na Times Square. O derrubou cedo e o trabalhou tarde. Se algum lutador de UFC pode vencer uma luta de boxe, é Ilia Topuria." E um certo contingente estava pronto para descartar completamente a série de nocautes de Topuria com um argumento desconfortável. Um fã descartou as vitórias icônicas de Topuria escrevendo: "Alguém diga a Ilia que derrotar lendas pré-aposentadoria de 35 anos não é um feito." Esse argumento é reciclado toda vez que o boxe de Topuria é debatido. Que Volkanovski, Holloway e Oliveira estavam todos além de seu melhor quando entraram na jaula. É o tipo de afirmação que soa convincente em um tweet, mas começa a desmoronar no segundo em que você assiste àquelas lutas novamente. Estas não foram exibições de aposentadoria. Eram homens que haviam estado ativos, classificados e competitivos no mais alto nível. Topuria não tropeçou em vencer. Ele dominou cada um deles com o mesmo conjunto de ferramentas, combinações compactas, footwork de elite e a capacidade de fichar a distância sem ser contra-atacado. O fato de que o argumento do esteroide pousou tão bem nessa troca fala sobre algo mais profundo na narrativa de Garcia. Mesmo com a atenção que ele recebe, essa atenção tem 2 arestas. Mantém Garcia relevante, mas também mantém aquele asterisco pairando sobre a melhor noite de sua carreira. E Topuria, um homem conhecido por fazer sua pesquisa antes de falar, guiou aquele asterisco diretamente para a conversa. Afaste-se dos tweets individuais, das acusações de esteroides e dos comentários sobre ser estranho. E o que você realmente está vendo é a versão mais recente e mais alta de um debate que o esporte de combate tem tido por décadas, e um que produziu alguns dos eventos mais financeiramente sísmicos na história do esporte. Conor McGregor enfrentando Floyd Mayweather e Francis Ngannou entrando no ringue contra Tyson Fury mostraram que matchups de fantasia podem se tornar reais quando há dinheiro e interesse dos fãs suficientes envolvidos. De Floyd Mayweather Jr. versus Conor McGregor a Devin Haney versus Sean O'Malley, boxe e MMA sempre parecem colidir. E toda vez que fazem,
a internet se divide ao meio exatamente do jeito que se dividiu sobre Topuria e Garcia. Boxeadores descartam os tricadores de MMA como não refinados. Fãs de MMA apontam para poder de nocaute e resistência como grande equalizador. Ninguém está definitivamente certo até que alguém realmente assine o contrato. Embora lutas de crossover se tornaram mais comuns nos últimos anos, o contrato do UFC de Topuria permanece um obstáculo significativo. No entanto, a guerra verbal conseguiu reignitar o debate clássico de MMA versus boxe, mantendo ambos os homens nos títulos enquanto se preparam para suas respectivas próximas lutas. Ambos os homens estão a caminho de caminhar para as maiores noites de seus calendários de esportes de combate. Topuria está prestes a ser o headliner do histórico card UFC Freedom 250 em 14 de junho na Casa Branca, enfrentando o campeão dos pesos leves interino Justin Gaethje. E marca a noite em que Topuria tenta solidificar sua reivindicação como o rei indiscutível dos pesos leves da promoção. Juntamente com a luta principal de unificação do título dos pesos leves, o UFC Freedom 250 também verá Alex Pereira e Cyril Gane lutarem pelo cinturão interino dos pesos pesados no co-main event da noite. Com Pereira procurando fazer história como o primeiro lutador a ganhar títulos do UFC em 3 classes de peso diferentes. Enquanto isso, Garcia está se preparando para sua própria defesa de título de alto risco com o campeão dos pesos welter do WBC agendada para enfrentar a estrela britânica Conor Benn em setembro de 2026, que é exatamente porque o tempo de tudo isso é tão deliberado. Topuria está construindo sua marca em 2 frentes simultaneamente. Dentro da jaula, ele está a horas de unificar o campeonato dos pesos leves do UFC, um evento que ocorre no South Lawn da Casa Branca, o evento de MMA mais visível jamais realizado. E fora da jaula, ele está se posicionando como o único lutador de MMA que não apenas tolera a conversa de boxe, mas a busca ativamente, a escalada e se recusa a deixá-la morrer tranquilamente. Ilia Topuria rapidamente se tornou uma das maiores estrelas do UFC, emparelhando o status de campeão de 2 pesos com o poder de nocaute para atrair atenção além do MMA. E como Conor McGregor antes dele, Topuria não descartou um movimento para o boxe com sua confiança já atraindo grandes nomes. Por enquanto, o foco de Topuria permanece no UFC, mas seu post deixou claro como ele quer ser visto, não apenas como um lutador testando boxe, mas como alguém que acredita que pode vencer seus maiores nomes. As imagens que viralizaram não são realmente imagens de uma luta. São imagens de uma negociação, o estágio inicial do que poderia eventualmente se tornar um dos eventos de crossover mais comercialmente explosivos da história do esporte de combate se as peças se encaixarem. Se Topuria bater Gaethje em junho e se Garcia sobreviver a Benn em setembro determinará se essa troca foi o início de algo real ou apenas 2 campeões queimando atenção em uma semana lenta de esportes. O que não está em questão é quem saiu na frente na troca do Twitter. Topuria chegou com um argumento coerente. Nocauteei 3 lendas seguidas. Meu boxe é a base do meu jogo de MMA. Quero lutas de legado com campeões reais e sua maior vitória veio com um teste de droga positivo. Garcia chegou com um aviso sobre comer através de um canudo e depois chamou seu oponente de estranho. Um desses é um lance de xadrez. O outro é um reflexo. Embora lutas de crossover tenham debate. Mantendo ambos os homens nos títulos, as imagens da luta viralizaram, a rixa é real, e pela primeira vez em muito tempo, a conversa de crossover de MMA versus boxe tem um lutador do lado do MMA que não apenas está disposto a ter o argumento, mas está vencendo.